Vamos atualizar vocês, né, sobre os assuntos de geopolítica, de exopolítica. Lembrando, geopolítica é os movimentos políticos de todo o planeta, porque mexe um pouco o tabuleiro do jogo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil reflete. Mexe lá na Rússia, aqui no Brasil reflete. Mexe na Europa, qualquer lugar, aqui no Brasil reflete. Então tem que saber tudo o que está acontecendo. E exopolítica é exatamente o contato dos extraterrestres com os governos. Muitas vezes o presidente do país não está sabendo de nada, mas tem as agências em 3 letras, os serviços secretos dos países, que têm contato com os extraterrestres. Bom, muitos de vocês devem ter visto aí sobre os indígenas relatando supostos ataques de alienígenas lá no Peru. Então, a aterradora é Encuentro Nocturno em Loreto. Pobladores de Icuti pedem ajuda militar contra seres estranhos. Os pobladores de Loreto contam essa estranha situação, né? Estão dizendo que pediu ajuda militar, estão vivendo uma estranha situação, né? Bom, esses extraterrestres aí pode ser 2 coisas, tá? Pode ser seres intraterrenos que estão bravos de terem que sair lá de dentro da Terra e fazer contato com a gente, né? Porque tem assim centenas de civilizações lá dentro da Terra e muitas delas ainda não estão aceitando a ideia de viver unificado, né? Unificar a parte intraterrena com o pessoal, os humanos da superfície. Então pode ser esses seres, ou como pode ser também seres ligados a Cabal para começar a fazer a batalha de falsa bandeira. Como já foi anunciado já há muito tempo atrás, cogitou-se da Cabal fazer a batalha de falsa bandeira e começar a anunciar ataques extraterrestres, né? Dizer que todos eles são maus, né? Então pode ser 2 coisas. E olha, esses extraterrestres aí do Peru são terríveis porque eles voam. Então são seres alados, né? Então ao mesmo tempo que eles andam na superfície, eles saem voando também. Então tá um terror lá. E aí tem esse problema aí no dia 9 de agosto, né? A cidade de Laiana vivendo momentos dramáticos, tá? Essa pequena ilha perto dos Estados Unidos, você já sabe aonde que é, tá? Começa com A e termina com I, né? E tem o VAR no meio. Ela foi atacada, tá? A Helena Danan, né, em sua visita no dia 20 de agosto, dentro da nave Nibiru, né, junto com Toran Eridion, né, o comandante galáctico da Federação Galáctica dos Mundos, tá? Ele é piloto também. Eles se encontraram com o Príncipe Ea. Quem é o Príncipe Ea? É exatamente o Enki, né, o Anunnaki positivo que trabalhou as 12 fitas do DNA humano, está aqui de volta para fazer esse reparo, que o irmão dele, o Elil, fez um mau estrago aqui com o ser humano, tá? Então, conversando com eles, eles falaram que isso que aconteceu lá, né, no Avá, foi um ritual de magia negra. Os rituais de magia negra seguem 2 princípios básicos: sangue, ritual de sangue, né, principalmente humano, e ritual de sexo. Então eles fazem esses rituais, né? Então eles acabam desligando muitos seres humanos de uma forma brutal para oferecer aí pro capeta. Então a Cabal, ela não desiste. Então nós estamos aí numa batalha, pessoal. É o 3º confronto mundial e é uma batalha híbrida. Então essas coisas vão acontecendo aí no percurso, tá? Que nós vamos ganhar no final, já sabemos disso, porque tivemos aí várias previsões, né, através do cronovisor, e mostra o final feliz. Porém, até chegar lá pode ser um caminho mais desastroso ou menos desastroso, né? Um caminho mais tortuoso ou mais reto, um caminho mais feliz ou um caminho mais triste. Então isso quem define é exatamente os seres humanos. Então nós, através de nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através de nossas ações, nós podemos melhorar esse caminho. E a Helena Danan escreveu, né, no site dela lá, vocês podem entrar no site dela, né, na página dela, ela descreve como que foi o encontro dela, dia 20 de agosto, e tudo que eles falaram para ela. A Cabal tá aí, eles são todos loucos, né? Aquela velha história, é tudo ou nada, eles estão no jogo, ou tudo ou nada.
Eles sabem que eles estão perdendo, mas eles vão tentar de tudo aí para gerar sofrimento, gerar dor, gerar medo no ser humano, e isso atrasa o processo. E eles descreveram o que foi feito, né? Existem os SATs, né? Aqueles que começam com SAT e terminam com hélices, né? No espaço ainda estão escondidos, que tem esse brinquedinho aí, né? Do Star Wars, né? Guerra das Estrelas. Então, o que acontece? Foi acionado esses SATs e houve, né, o disparo na pequena ilha, perto dos Estados Unidos. Vejam só, os chineses usam arma laser para cortar árvore. Então imagine o estrago que faz isso, né? Os aparelhos maiores, tá? E aí estão agora fotografando e postando grandes casas, né? Principalmente lá na China, né? Com telhado azul. Protege a casa, né? Desses brinquedinhos horrorosos, né? Então, pessoal, já existe muita tecnologia em poder do ser humano que não está sendo mostrado ainda, tá? E como eu falei na última live, hoje a gente vai falar do transhumanismo. Transhumanismo é a fusão de experimentos genéticos, nanotecnológicos e ciência de computação para melhorar o ser humano e torná-lo uma espécie de extensão de inteligência artificial. Na realidade, nossos corpos biológicos são máquinas orgânicas capazes de receber almas imortais. O transhumanismo da Cabal é uma forma de fusão de consciência negativa permanente, influenciando e moldando o ser humano como escravo, suprimindo a consciência e as máquinas ou a inteligência artificial dos seres de luz, que são extensões da consciência compartilhadas desses seres de luz. Os Greys foi uma população onde o transhumanismo deu certo, chegou até a consequência final. Se o projeto transhumanista da Cabal tivesse dado continuidade, esse seria o nosso futuro. Seríamos algo parecido com os Greys. Hoje, robôs orgânicos, seres sem emoção, sem sentimentos, sem alma, sem personalidade. Então existia lá a Rainha Grey, né? Ela foi desligada, já era uma inteligência artificial negativa. E essa Rainha Grey, ela controlava todos os Greys, né? Então é uma consciência de colmeia, uma consciência compartilhada. Então esses Greys, eles não tinham livre-arbítrio, né? São robozinhos comandados pela rainha. Então, pessoal, o que está ocorrendo? A Cabal tinha esse plano de até 2030 fazer com que diminuísse drasticamente a população da Terra. Eles iam ter lá os eleitos do lado negativo e o que sobrasse, né, a resistência, ia virar tudo robozinho, né, no comando deles. Só que essa operação deles foi combatida, né, pela Aliança da Terra e eles não tiveram sucesso. Então a inteligência artificial, ela não é nem boa nem má, depende do uso que é dado para ela. No caso aí, pela Cabal, seria muito desastroso, né? Bom, outro assunto agora, vida no planeta Marte. Marte, há 2 anos atrás, ele foi liberto. Tinha todos os seres negativos lá, reptilianos, draconianos, os seres de Nebo, os Greys, e eles estavam simplesmente dominando os marcianos, fazendo os marcianos de escravos, igual é aqui na Terra. Só que os marcianos se juntaram inclusive com alguns reptilianos que eram, vou dizer que eram positivos, né? Mas eles eram nativos de Marte, né? Então os seres humanoides se juntaram lá com os reptilianos que também eram escravos, né? Da frota negra, e eles fizeram uma revolução lá, combateram, né? Essa frota negra e saíram vencedores, tá? Por que saíram vencedores? Porque assim, eles fizeram a parte deles. Então, o lema da Federação Galáctica dos Mundos e da Confederação Intergaláctica dos Mundos é: faça a sua parte, vá até onde a sua mão alcança. A partir da onde a sua mão não alcança, nós entramos com ajuda. Então, eles iam lá fazendo todo o combate, né, enfrentando os negativos, só que eles eram em números menores, a tecnologia deles não era boa, mas eles não estavam com medo, né? Eles não eram covardes. Então, eles deram a cara a tapa ali. E aí, os pleiadianos, com tecnologia superior, foram ajudando eles. E aqui na Terra tem que ser assim também, porque o que sobrou aqui são humanos, né? E seres híbridos de humanos com reptilianos, escuros.
E cabe à Aliança da Terra, né, aos seres humanos, combater essa cabal, esses Illuminatis. Porque a parte da federação, né, os pleiadianos já fizeram para nós. Agora é com a gente. Bom, há pouco tempo, uma ex-funcionária da NASA afirmou ter visto figuras humanas vestidas com uma classe de trajes espaciais andando normalmente na superfície de Marte. Enquanto trabalhava na NASA, ela e alguns de seus colegas afirmaram ter observado muitas silhuetas de pessoas na superfície de Marte, enquanto monitoravam a missão Vítima, né? Humanos em Marte. Para proteger sua identidade, a ex-funcionária se referiu a si mesma como Jack, que revelou uma história incrível, conversando com o ex-piloto da CIA e também conhecido como um conspirador popular chamado John Lear. Jack, né, falou de humanos no planeta vermelho em uma entrevista ao famoso programa de rádio americano Coast to Coast. Jack disse que a NASA foi responsável por esconder a verdade sobre os humanos em Marte, que as futuras missões do planeta vermelho são uma fachada para o que vem fazendo há décadas. Ele afirmou que a Agência Espacial Americana tem em seu poder a tecnologia Alien, que lhes permite realizar essas missões clandestinas por muitos e muitos anos. Nessa entrevista, o ex-trabalhador disse o seguinte: aquele velho rover Viking estava se movendo, então eu vi o que pareciam ser duas pessoas em uma espécie de traje espacial. Eles não eram os trajes pesados que normalmente são usados, mas parecia uma espécie de protetor. Eles vieram para o horizonte, caminhando em direção ao rover Viking. Quando percebemos a estranha anomalia, meus colegas e eu subimos as escadas correndo, mas eles fecharam a porta com seguro e colocaram um aviso na porta, onde diziam que não podíamos passar para o outro lado. Ele também afirma que trajes espaciais não são necessários. Os humanos podem se adaptar para respirar na atmosfera de baixo oxigênio do planeta vermelho. Greer reuniu mais de 400 depoimentos de funcionários do governo. A pesquisa foi considerada absolutamente de primeira linha pelo Dr. Titi Loader, professor de Ciências da Terra da Universidade de New Hampshire, que trabalhava no assunto há 5 anos. Foi mantido em segredo nos últimos 50 anos. Eles também podem aprender sobre isso imediatamente. Outro assunto agora: os acordos Artemis. Em 2019, o loirão assinou o acordo Artemis e logo em seguida o capitão, né, Brasil também assinou. Aí veio Rússia, Índia e todos os demais. A cabal está sendo um obstáculo para os acionamentos das arcas. Os militares sabem que para acessar essa tecnologia tem que trabalhar juntos, espiritualidade e ciência juntos. Então a humanidade separou essas duas coisas, por isso não evoluiu mais rápido. Então o que acontece? É uma lei, né, da Federação Galáctica dos Mundos e também da Confederação Intergaláctica, né, dos Mundos, para que o planeta possa passar a fazer parte da Federação Galáctica dos Mundos. Não pode existir diferenças de países, né? Pode existir obstáculos entre uma população e outra, governos separados, tem que ser uma unidade. Então o projeto Artemis surgiu justamente para que isso ocorresse, que todos os países se juntem, troquem as tecnologias e conquistem o espaço. E é isso que está ocorrendo, né? Por trás aí dos bastidores. As arcas, como eu já falei em lives anteriores, elas já estão sendo aquecidas, né? E até aí meados de 2030 elas vão estar flutuando aí, né? Em cima das grandes capitais, né? Então imagina na Avenida Paulista lá uma arca, lá uma grande espaçonave, né? Disco voador flutuando ali, né? Em cima de Nova York, todas as grandes capitais, né? Tudo vai ser mostrado publicamente, né? Por isso que os pleiadianos falaram, a Aliança da Terra falou: olha, vocês têm até o final do ano agora para falar sobre nós, que nós, extraterrestres, benevolentes existimos, estamos aqui para ajudar vocês, a humanidade, e se vocês não fizerem isso até o final de 2023, vai ser do nosso jeito, nós vamos falar. Então, pessoal, vamos supor que o ser humano seja incompetente, a Aliança da Terra seja incompetente e não consiga cumprir a agenda, né? Até o final de 2023, simplesmente já declarar sobre os extraterrestres, que eles vivem entre nós.
Se eles não conseguirem fazer isso, na minha opinião, eu acredito pouco provável, né? Eu acho que eles vão conseguir, mas vamos supor que eles não conseguissem, o que vai ocorrer? Simplesmente as arcas vão começar a flutuar, né? Os extraterrestres vão tomar conta de todos os canais de TV, vão falar para todo mundo. Aqui no Brasil vai ser falado em português, nos Estados Unidos vai ser falado em inglês, na Rússia em russo e assim por diante. Vai ser falado em todas as línguas do mundo. Vão tomar todos os canais de TV e vão falar, olha, vocês foram enganados até hoje, os seus presidentes, né, os seus comandantes aí são todos corruptos, eles enganaram vocês, existe isso, já há mais de 100 anos nós estamos aqui tentando ajudar vocês e eles não deixam, e vão abrir todo o jogo. E das arcas vão sair pequenas espaçonaves em forma de esfera e vão entrar em contato com as pessoas, né, vão procurar aí as pessoas, os despertos, né, passar tarefas para serem feitas, então vai ser do jeito deles. Então não tem como, pessoal. Isso aí é inevitável, não tem como parar, tá? O plano segue. Então tem aí a Aliança das Nações Soberanas, que age na superfície, tudo claro para todo mundo ver, tá aí os acordos Artemis, eles agem no Serviço Secreto Espacial, eles trabalham nos bastidores, atrás das cortinas, o Putin, né, está liderando essas ações e o Brasil faz parte de tudo isso. Então, enquanto está sendo feito o trabalho aí da Aliança das Nações Soberanas, né, que é o BRICS, os projetos Artemis estão por trás dos bastidores fazendo aí o trabalho com os extraterrestres. Então, hoje fazemos parte das Nações Soberanas, fazemos parte da Aliança da Terra, da Aliança das Nações Soberanas. Então, em todos esses países que fazem parte do BRICS, vai ter um novo sistema financeiro e os países soberanos, eles não se curvam, né, à nova, né, ordem, tá? A NOM, né? Não se curvam ao BD, que é o fantoche dos financistas, né, dos globalistas, dos trevosos, que eles têm um plano, né? Eles têm uma agenda, que eles queriam escravizar o ser humano até 2030. Então, pessoal, isso vocês têm que entender que nós estamos passando aqui, não é uma luta, né, de direita com esquerda, luta de partido político. Esses países do BRICS, eles não usam nenhuma bandeira ideológica de político, nenhum ismo, né, capitalismo, socialismo, nada disso, tá? Eles se uniram para libertar a humanidade dos tentáculos do anticristo. A União Europeia, por exemplo, foi constituída pela Frota Negra. Então é isso que está rolando aí, pessoal. Então existiam os 3 pilares do domínio: Londres, Washington e Vaticano. Os 3 pilares já foram quebrados. Londres, financiado pelo Big Pharma, né? Washington pelo poder militar, pelas Big Techs, e o Vaticano pela doutrina espiritual. E tinha lá o lastro ouro debaixo do Vaticano. Só que a Aliança da Terra já recuperou todo o ouro que estava debaixo lá do Vaticano. Ela conseguiu pegar, para vocês terem uma noção, foi recuperado 600 Boeings, né? Aviões, aeronaves lotadas de ouro que estavam lá dentro do Vaticano. Então isso aí tudo vai ser mostrado, né, para toda a humanidade. Então, fruto de roubo aí de todos os países aí, principalmente do Brasil, países da África. Então tem aí os Ilume, sob o comando do Marduk, que é o deus Baal, tá, dos Arcontes, e seus servos draconianos e reptilianos. Então os Ilume detêm o total poder de todas as instituições do mundo. Todas as agências de 3 letras são deles, tá? Então, aquela que começa com F e termina com I, tá? Aquela que começa com C, termina com A, tá? Então o objetivo está além do dinheiro. Eles desejam, né, pelo menos desejavam, a dominação mundial através da escravidão de toda a humanidade, no intuito de terem poder total do planeta, em nome dos seus mestres satânicos. Então eles consideram que a humanidade é inferior a eles, incapaz de terem vida própria e liberdade, de tomarem decisões e serem seres divinos. Eles se intitulam os patronos do planeta, e que ao comandar as pessoas estão fazendo um favor à humanidade. Não seria como prender animais em jaulas, dar comida e um carro e um canto para dormirem e dizerem que estão fazendo isso para proteger os animais, pois os mesmos livres da selva estariam correndo perigo. Olha só o que eles pensam, né, de nós seres humanos, né, esses Ilume, tá? Essa cabal. Então, para você ter uma ideia, entre eles se tratam como irmão. Então eles chamam irmão, irmandade, tá?
E quando ele se refere ao ser humano, eles chamam de gado. Então, são os gado, né, ou ovelhas, e eles são os irmãos, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, aí está aí o plano, né? Estabelecer uma nova ordem até 2030, que consiste, resumidamente, em reduzir a população mundial em 70%, ou seja, deixar só 30% vivo. Quase que conseguiram, né? Que tem de gente morrendo aí por causa das canetadas, né? Então eu estava vendo uma estimativa aí de esportistas, né? Janeiro de 2020, tinha mais ou menos, não tinha nem 100 pessoas, né, do mundo dos esportes que morreram de ataque cardíaco ou de AVC. E em 2022, esse número de 100 passou para 7 mil casos. Redução da natalidade através de esterilização das pessoas, implementação do sistema SOS, né, COME, em todo o mundo. Um único governo, uma única moeda, uma única constituição, confisco de todas as propriedades e empresas, né? Tudo passa a pertencer ao Estado. Todas as necessidades básicas, como em Cuba, né, vêm sendo oferecidas por Estado, né, por esse Estado a nível de apenas subsistência, tá? Então, um povo com fome, com medo, sem liberdade e dependente financeiramente do Estado. É um povo obediente. Então tá aí, né, como que é constituído, pelo menos que é como que era, né, que está sendo detonado tudo isso aí. Então nós estamos aí, ó, escravos da dívida. E acima de nós está tudo lá no pico da pirâmide, lá o conselho, né, das 13 famílias, né? É assim que funcionava a coisa. Então tá aí o Baal, né, que é o Marduk, que ele é um Anunnaki regressivo, né, negativo. Através dele, junto com os arcontes, faz todo um controle mental, né? Os reptilianos dão a proteção, né? Os draconianos dão a tecnologia, para tudo isso dominar a humanidade, né? Então o gráfico está bem bonitinho, mostrando para vocês como que funcionava a coisa, tá? A derrocada dos Illuminati e de seus mestres. Então o grupo formado pelos Illuminati e sua estrutura é chamado de Cabala Negra, Deep State ou Estado Profundo, tá? Nesse momento, a Cabal está impondo com toda a sua força a Agenda 2030, pois apesar de aparentemente parecer que está vencendo, na verdade estão com seus dias contados e vendo sua estrutura ruir de dentro para fora. A energia da transição planetária, o despertar das consciências de um razoável número de pessoas e as ações da Aliança da Terra, através das operações Storm, formam uma ofensiva da luz com o objetivo de eliminar por completo toda a Cabala Negra e os seres trevosos do planeta Terra, do nosso sistema solar e da nossa galáxia, pois, como dissemos antes, toda a nossa galáxia vai ascensionar e com ela os seus planetas. Só que tem uma coisa só, a Cabal é feita por maníacos, loucos, então eles vão cair atirando, eles não vão se entregar. Então não existe essa coisa deles se renderem, né? Levantar a mão pro alto, se entregar, não pode algemar, não. Eles vão morrer atirando, tá? Então pode esperar aí até 2030, muita coisa pode vir, tá? A nós consiste o quê? Não abaixarmos a vibração, não darmos crédito a esses ataques dos escuros. Então mantenha sua vibração, fique aí com suas placas indianas, fique aí com sua mesa psicotrônica, fique aí com suas esferas Wingmakers, né? Então tudo isso veio para nós, para nos ajudar. Então está ocorrendo a operação Storm, né? Tempestade, para libertar toda a humanidade, toda a escravidão. Então são militares, Serviço Secreto Espacial, a Space Force, os governantes, chapéus brancos, anciões chineses, civis estratégicos, né? Incluindo o Elon Musk, despertos, patriotas, comando Astar, mestres ascensionados, né, e seres benevolentes, tudo trabalhando em conjunto. Então todo esse pessoal que entrou aí, pessoal, inclusive o capitão, foi tudo estratégia da Aliança da Terra, foi tudo colocado assim, as peças no tabuleiro do jogo, foi tudo feito assim, de uma maneira espetacular. Então antes, aqui no Brasil, por exemplo, antes do capitão entrar, ninguém sabia de como funcionava todos os esquemas aqui. Quer dizer, tinha uma certa ideia, né? Mas ninguém conseguiu escancarar do jeito que ele fez.
Então, o propósito dele, né, a missão dele, ele cumpriu. E o plano é assim: a implosão começa pela base. Então, estão sendo atacados, né, os túneis, que funcionavam como laboratório dos escuros. Nesses túneis tinham os pequeninos presos, fazendo experiências com eles, fazendo sacrifícios, retirando o Drancono para fazer venda lá para os hollywoodianos, né, para a elite global. Então tudo isso já foi atacado, tá? Quantidade de ouro, né, que tinha escondido nesses túneis, e o resto do mundo na miséria, né? Então isso não pode continuar. Olha só o sistema de túneis dos Estados Unidos, né, como funcionava. Sistema de túneis da Europa, as principais entradas de túneis no mundo inteiro. Aqui na Avenida Paulista, né, em São Paulo, tem túneis por baixo da Paulista. Então isso é no mundo inteiro. Tem meios de transporte, né, trens que viajam numa velocidade supersônica, tá? Atravessa o planeta aí em questão de minutos. Tem os aviões supersônicos que conseguem fazer essas viagens, que fazem esses trens, né? E aí o QAnon, que é uma inteligência militar dos Estados Unidos, que recrutou o Donald Trump para remover a cabala negra do governo americano e dar andamento nas estratégias estabelecidas para derrotar a Agenda 2030, libertar toda a humanidade do controle da escravidão. Então, essa fonte operacional de inteligência desenvolvida pelos militares americanos oferece todo o suporte para o presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump. Além disso, o objetivo da operação QAnon é fornecer informações verdadeiras para combater a falsa narrativa da mídia tradicional controlada pela capa escura, tá? Pela cabala negra. Então, foi cometido muitos crimes contra a humanidade. Os militares do QAnon, cada coisa que eles chegaram a ver, né, dentro desses túneis, quando eles entraram para derrubar tudo, crimes contra a humanidade, Trefin, né? Tá escrito, ó, vocês sabem o que é, né? Começa com Tra, termina com O, e no meio tem o Fi. Você sabia que esse Trefin, Human, rende mais do que o narco-tráfico? Pois é. Esses dias teve uma figura pública aí que queria um coração, né? Imagine quanto ele pagou desse coração. Então, olha só, o Traffic, né, rendeu aí 150 bilhões, né, de dólares. 71% mulheres e garotas, né? E 29% os pequeninos, tá? Então foi feita uma limpeza, pessoal. Isso a mídia podre nunca vai mostrar para vocês, tá? Nunca vai mostrar.